Existe um tipo de despedida que quase ninguém comenta. Não é uma briga, não é uma discussão, não existe uma frase final marcando o fim. É algo muito mais silencioso. Uma pessoa que antes falava com você todos os dias começa a falar menos. As conversas ficam mais curtas, as respostas chegam mais tarde, os encontros começam a ficar mais raros. Até que, em algum momento, você percebe algo estranho. Aquela pessoa que fazia parte da sua rotina simplesmente não está mais ali. Sem anúncio, sem explicação clara, sem um momento específico que marque o fim. E isso deixa uma pergunta ecoando dentro da gente. O que aconteceu? Será que eu fiz algo errado? Será que a pessoa mudou? Será que a relação nunca foi tão importante quanto eu imaginava? Essa sensação é mais comum do que parece. Em algum momento da vida, quase todo mundo passa por isso. Pessoas que fizeram parte de uma fase importante e que simplesmente desapareceram do caminho. E talvez a verdade mais difícil de aceitar seja esta. Nem todas as pessoas que entram na nossa vida foram feitas para permanecer nela para sempre. Quando alguém se afasta sem conflito, a mente tenta encontrar uma explicação. O cérebro humano não gosta de lacunas. Quando algo termina sem uma narrativa clara, nossa mente começa a preencher os espaços. Talvez eu tenha falado algo errado, talvez eu tenha sido distante demais, talvez eu não tenha sido importante o suficiente. Mas muitas vezes a realidade é mais simples e ao mesmo tempo mais difícil de aceitar. A vida mudou. As prioridades mudaram. Os caminhos começaram a seguir direções diferentes. E isso acontece de forma silenciosa, sem que ninguém perceba exatamente quando começou. Muitas das nossas relações surgem porque estamos vivendo o mesmo momento. Colegas de escola, colegas de trabalho, amizades que surgem em determinada fase da vida. No início, parece que a conexão é profunda. Vocês conversam sobre tudo, compartilham experiências, dividem momentos importantes. Mas existe algo que raramente percebemos naquele momento. Parte daquela conexão existe porque vocês estão vivendo o mesmo contexto, o mesmo ambiente, as mesmas preocupações, os mesmos desafios. Quando o contexto muda, a relação também pode mudar. A vida não é estática. Nossos interesses mudam, nossas prioridades mudam. O que antes parecia essencial, de repente deixa de fazer tanto sentido. Você começa a se interessar por coisas diferentes. Algumas conversas que antes pareciam naturais começam a parecer repetitivas. Certos ambientes deixam de fazer sentido. E sem perceber, você começa a se transformar. Essa transformação interna é algo natural, mas ela também altera a forma como nos conectamos com as pessoas, porque relações são feitas de sintonia, e quando duas pessoas começam a vibrar em ritmos diferentes, a distância aparece naturalmente. Quando alguém se afasta, é comum interpretar isso como rejeição, mas nem todo afastamento é rejeição. Muitas vezes é apenas desalinhamento de caminhos. A outra pessoa também mudou, também entrou em outra fase, também começou a enxergar a vida de uma forma diferente. E isso não significa que alguém está errado. Significa apenas que a jornada está seguindo por direções distintas. Existe uma expectativa muito forte na sociedade. A ideia de que as pessoas que entram na nossa vida deveriam permanecer para sempre. Amigos para sempre, relacionamentos para sempre, conexões eternas. Mas a vida real é muito mais dinâmica do que essa ideia sugere. Algumas pessoas entram para ensinar algo, outras entram para dividir um momento, outras entram para ajudar na nossa transformação. E depois, o ciclo se encerra. Isso não diminui a importância daquela relação, não invalida o que foi vivido, significa apenas que o propósito daquela conexão foi cumprido. Um dos maiores sofrimentos acontece quando tentamos segurar aquilo que naturalmente já seguiu outro caminho. Tentamos recriar proximidade. Tentamos manter conversas que já não fluem da mesma forma. Tentamos reviver uma fase que já passou. Mas a verdade é que relações não sobrevivem apenas pela memória do que foram. Elas precisam continuar vivas no presente. Quando apenas uma pessoa está tentando manter a conexão, a relação começa a pesar. E aquilo que antes era leve começa a gerar frustração. Existe um aspecto do crescimento pessoal que raramente é mencionado. Crescer também muda o círculo ao nosso redor.
Quando você muda sua forma de pensar, algumas conversas deixam de fazer sentido. Quando suas prioridades mudam, certas rotinas deixam de existir. Quando você começa a se transformar, algumas conexões naturalmente se afastam. Isso não significa que você se tornou melhor do que alguém. Significa apenas que você se tornou diferente, e diferenças mudam as relações. Talvez uma das formas mais saudáveis de enxergar as relações seja entender que a vida acontece em ciclos. Algumas pessoas pertencem à infância, outras pertencem à juventude, outras aparecem em momentos de transformação. Cada encontro tem seu tempo, e cada ciclo tem sua função. Algumas conexões duram décadas, outras duram apenas alguns anos, mas todas deixam algum tipo de marca. Quando uma fase termina, outra começa, e com ela, novas conexões surgem. Pessoas que pensam de forma mais próxima de quem você se tornou. Pessoas que compartilham interesses que antes você nem tinha. Pessoas que aparecem exatamente no momento em que você está preparado para encontrá-las. Mas isso só acontece quando você aceita o movimento natural da vida. Quando você para de tentar manter tudo exatamente como era. Aceitar que algumas pessoas seguiram outro caminho não significa apagar a importância delas. Aquelas conversas existiram, aqueles momentos foram reais, aquela fase teve significado. Mas algumas histórias são feitas para marcar um capítulo, não o livro inteiro. E tudo bem. Talvez a vida não esteja tirando pessoas de você. Talvez esteja apenas reorganizando caminhos. Algumas pessoas foram importantes em um momento específico, e isso já é suficiente. Nem todo encontro foi feito para durar para sempre. Alguns encontros acontecem apenas para nos acompanhar durante uma parte da jornada. E talvez a maturidade emocional esteja exatamente nisso. Aprender a agradecer pelo que foi vivido, sem tentar prender aquilo que a própria vida já colocou em movimento. Porque enquanto algumas pessoas seguem seus caminhos, outras ainda estão chegando. E cada nova fase da vida costuma trazer novas conexões, novas histórias e novas possibilidades.